Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero deixar um vídeo aqui para hoje abençoar nossas vidas. A palavra de Deus, ela vai falar conosco. Aqui quem vos fala é o obreiro Leandro. Quero sempre trazer uma palavra revelada pelo Espírito Santo aos nossos corações em nome de Jesus. O que eu quero trazer para nós hoje se encontra em Atos capítulo 19. Nessa passagem aqui vamos encontrar aqui Paulo, que ele fazia milagres, mas que Deus operava milagres através da vida de Paulo. Nós devemos entender que se nós curamos, nós libertamos, nós restauramos, tudo é Deus que trabalha nas nossas vidas. Tudo é Deus que opera na nossa vida e aquela santidade, aquela graça, aquela paz, aquele poder, aquela cura é de Deus que vem através de nós e vai a outras pessoas. Seja através deste vídeo abençoar a tua vida, seja impondo as mãos. Isso a Bíblia nos ensina, é impor as mãos e as pessoas serem curadas, mas o poder não é nosso. O poder é de Deus. Nós vemos aí muitos líderes, muitas pessoas que passam a ser cristão, aceitam Jesus, muitas pessoas de ministérios, muitas pessoas que acham que têm o poder. E isso eu digo em todos os lados, não só cristão, mas também vamos colocar em empresas, vamos colocar dentro do catolicismo, todos os lugares, pessoas querem ter poder. Mas quando vamos falar do poder de Deus, é diferente do que aquilo que nós temos que ser na presença dele. Deus, ele nos dá poder, Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para pisar em escorpiões, para curar enfermos. Lê lá em Marcos capítulo 16. Você vai entender lá o que Jesus Cristo fez. Ele deu poder e autoridade aos seus discípulos para que eles pudessem fazer aquilo que agradava ao Senhor. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que eu quero trazer para você, para mim, que veio ao meu coração? O que eu quero trazer? Você está preparado para, se alguém cair endemoniado na sua frente, você expulsar? Uma pessoa na sua família começar a passar mal, você tem ali a autoridade para expulsar. Deixa eu fechar essa janela aqui. Você tem aquela autoridade para expulsar aquela enfermidade? Porque hoje em dia, irmãos, nós vemos o nome de Jesus Cristo sendo usado de qualquer forma, de qualquer jeito, na brincadeira. Os cristãos estão brincando com o nome de Jesus Cristo. Os cristãos não estão preocupando com quem é Jesus Cristo. Os cristãos não estão preocupando o que Jesus Cristo veio fazer nesta terra. Os cristãos não estão preocupando o que aconteceu com Jesus. O que Jesus fez por nós. O nome de Jesus não é brinquedo. O nome de Jesus Cristo, ele não é para brincadeira. Se você recebe mensagens de Jesus Cristo com brincadeiras com o nome de Jesus, irmão, apaga. Em nome de Jesus, apaga. O nome de Jesus não é brincadeira. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, ele foi exaltado. Deus deu ele o nome sobre todos os nomes e todos ajoelharão perante ele. Todos ajoelharão perante ele, acima da terra, acima dos céus, abaixo da terra, todos. Irmãos, então nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Como é que eu, sendo cristão, falo que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e faço uma piada com o nome de Jesus?
Não tem graça nenhuma isso, não dá para entender certo tipo de coisa. Ah, irmão, mas a gente também não pode ser muito fanático, a gente também não pode ser assim muito radical, irmão. Não, isso aqui não é termo de radicalismo, não. Isso aqui não é termo de ser fanático, não. Isso aqui é termo de respeitar. Imagina você chega dentro da empresa onde você trabalha ou dentro da escola, o seu nome. Aí as pessoas começam a brincar com o seu nome, fazer piada com o teu nome, fazer memes com o teu nome. Irmãos, você pode até lá na frente acostumar, mas no começo você vai ficar com raiva. No começo vai ficar chateado. E não estou dizendo isso aqui que Cristo está acostumado com isso, não. Porque ele não vai se acostumar, porque Cristo não acostuma com esse mundo do jeito que ele é, não. Porque hoje você tem Cristo como um advogado, mas você vai ter Jesus, nós vamos ter, o mundo vai ter Jesus lá no céu, quando tiver o julgamento, vai ter ele como juiz. E como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos chegar perante ele? Porque os nossos olhos hoje, os nossos olhos físicos, não vê Cristo Jesus, ele assim manifestado, assim como, vamos dizer, como ele manifestou para Paulo, como ele já tinha subido, e ele manifestou para Paulo, e onde a Paulo ali, até mesmo naquele momento, ele ficou ali sem ter visão durante 3 dias. Então hoje nós não vamos ver assim Cristo Jesus naquela glória, não vamos ver, os nossos olhos não verão Cristo Jesus naquela glória. Mas no dia do julgamento nós veremos Cristo Jesus, porque os nossos corpos serão transformados em glória, assim como o dele foi, assim como o dele é, e os nossos corpos também. Então os nossos olhos já passarão a vê-lo, enxergá-lo. Imagina você chegando na presença de Jesus, olhando para ele e falar: poxa, eu brinquei com o nome do Senhor. E aí, irmãos? Como é que é? Aqui vamos falar de Paulo a respeito de autoridade no mundo espiritual. Nós, irmãos, somos conhecidos no mundo espiritual. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Então o que eu quero dizer é que quando você aceita Cristo Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, você começa a ser elevado a um nível mais alto no mundo espiritual. O inimigo não pode lhe tocar, o inimigo não pode fazer brincadeiras mais. Acabou. Você tem agora uma vida diferente no mundo espiritual. Você tem um outro nome no mundo espiritual. Você tem poder e autoridade no mundo espiritual. Satanás, ele te conhece no mundo espiritual. Você quer queira ou não. Agora tem aqueles cristãos que aceitam Cristo, mas vive pelo mundo ainda, bebendo, drogando, prostituindo. Irmão, da mesma forma, ele também, o Satanás no mundo espiritual conhece ele. Quem tem autoridade, quem não tem. Quem brinca e quem não brinca. São líderes que casam e separam de qualquer jeito, cristãos. Líderes no julgo desigual, arruma a mulher lá na rua, fala que foi de Deus. Cristãos namoram hoje, namoram amanhã. As festinhas, os bailes cristãos, os forró gospel, os pagode gospel. Isso tudo, irmãos, Satanás, ele conhece cada um. Satanás também diferencia cada um. Nós, além de ter uma autoridade aqui que nós falamos pela boca, que quando nós falávamos sai em nome de Jesus, irmãos, nós lançamos a palavra, escutamos aqui fisicamente. Mas, irmão, você não sabe o poder que isso tem no mundo espiritual. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 19. Vamos ler do versículo 11 em diante até o 20. Temos que ler a palavra de Deus. Toda vez que você vê vídeos meus, você vai ver eu lendo vários versículos. Por quê? Porque a Bíblia, ela te leva para dentro dela. Não adianta eu pegar um versículo isolado e querer falar aqui várias coisas. Eu gosto de ministrar através da Bíblia Sagrada, lendo ela, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia te leva para dentro da Bíblia. Existe texto, contexto, explicações. A Bíblia, ela fala por si própria. A Bíblia, ela tem unção por si própria.
Amém? Não precisa de eu ficar dando muitas explicações. É claro que o Espírito Santo usa pregadores, ministros, os louvores, para assim transmitir a essência de Cristo, o amor de Cristo para a vida das pessoas. Mas eu gosto de ver que a Bíblia, ela nos traz várias revelações por ela mesma. Ela tem unção na própria palavra, porque é a palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Já começamos bem. E Deus, pelas mãos de Paulo. E Deus, pelas mãos do Leandro. Glória a Deus, amém. Pela mão da Joana, pela mão do José, pela mão do David, pela mão do Ricardo, pela mão, sua mão, pela minha mão. Ele vai fazer milagres. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nós vemos aqui que até as roupas de Paulo, até os aventais que Paulo mandava, até os lenços que amarrava na cabeça de Paulo, cheio de suor, levava para outras pessoas e pessoas eram curadas. Irmãos, não é porque este versículo nos explica isso, que isso é uma base bíblica para fazermos hoje. Não existe isso, não existe. Não existe. Você pode orar, você pode mandar uma oração pelo áudio, um vídeo, vai acontecer. Você pode orar numa roupa para uma pessoa, e sim, às vezes tem pessoas nos hospitais, mas não coloca a tua fé nessas coisas, não coloca. Coloca a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé no Senhor. Em primeiro lugar, você tem que ter intimidade com Deus. Paulo, ele tinha grande intimidade com Deus. Então Deus trabalhava na vida de Paulo até mesmo através dos lenços, dos aventais, das roupas de Paulo, e curava enfermos, expulsava demônios, porque Paulo, ele tinha uma tremenda intimidade com Deus. Então, se você quer fazer isso, em primeiro lugar, você vai ter que ter muita intimidade com Deus. Largar o mundo verdadeiramente e começar a servir Cristo, falar: a minha vida é de Cristo. Amém? Mas não começa a fazer isso, não. Nós vemos tantas coisas fazendo hoje em dia. É o sangue do Cordeiro que nos cura e nos liberta. Oh, glórias! E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam, guarda essa palavra, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal do sacerdote. Então quer dizer que eles não, vamos dizer que eles não eram filhos de qualquer pessoa. Eles eram filhos de sacerdotes. Eles eram filhos de sacerdotes. Os sacerdotes conheciam da palavra. Eles estudavam a palavra. Claro que Jesus Cristo sempre ali os afrontava na verdade, porque eles andavam pela lei de Moisés e Cristo Jesus, ele veio por amor a nós, ele veio trazendo a graça sobre nossas vidas. Então nós devemos entender isso, não eram qualquer pessoas, eram os filhos de Cefas. Judeu principal do sacerdote. Respondendo, olhe para você ver, respondendo porém o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso o espírito maligno falou ali com 7 pessoas, com 7 homens. Falou ali com eles: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Irmãos, a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus,
A partir do momento que você entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, você deixa Cristo Jesus guiar o teu barco em meio às tempestades, você deixa Jesus Cristo te guiar, tomar pela tua mão direita em dentro da fornalha de fogo, você deixa que Jesus Cristo ele vem e tampa a boca dos leões dentro de uma cova. Você deixa que Jesus te chama para fora quando você está morrendo espiritualmente. Ei, o espírito maligno, ele conhece você no mundo espiritual. Opa, aquele ali eu não toco, não posso tocar. Ele é de Deus. Ele é, irmãos, eu já fui em trabalhos de libertação, de exorcismo, de pessoas manifestadas com demônios que... Irmãos, é muito forte esse tipo de coisa. É muito forte. Irmãos, nós não podemos brincar, porque o inimigo ele não brinca. O inimigo ele não brinca. Satanás ele não brinca de ser diabo. Satanás ele tem destruído muitas pessoas. Eu já vi líderes. Eu já vi pessoas de estar em monte, de oração, ser envergonhada por Satanás. Mas por quê, irmãos? Porque vai para o monte, ora, jejua, mas não larga o pecado, não quer largar a vida da prostituição, não quer deixar o velho homem morrer, não para de fumar, não para de beber, não para de trair a esposa ou trair o marido, não para, casa hoje, separa amanhã, não está nem aí com isso. Não preocupa com a palavra, o que a palavra ensina. Já vi pessoas envergonhadas, não estou aqui para mentir, já vi pessoas sendo envergonhadas. Por quê? Porque se diz santo demais, mas por dentro não tem santidade. Coração rancoroso, mágoa, não perdoa. Irmãos, o inimigo ele nos conhece no mundo espiritual. Ele disse aqui para os filhos de Cefas, ele disse para os filhos do sacerdote, respondendo porém o espírito maligno, Atos capítulo 19, versículo 15, respondendo porém o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem é você? Irmãos, eu já vi espíritos malignos manifestados em pessoas, dizer para pessoas que se diziam estar na presença do Senhor, diziam pregar a palavra, e dizer para a pessoa abertamente no meio de povo, humilhando a pessoa, fazendo vergonha, porque o inimigo, o que ele gosta é envergonhar as pessoas. Ele falando, quem é você para fazer isso? Quem é você para me expulsar? Você não tem autoridade para me expulsar. Irmão, não brinca com isso. Se você quer ser cristão, leva o nome de Cristo Jesus gravado no teu coração, gravado na tua alma, gravado no teu espírito, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleça no poder e nas armaduras do Senhor. Reveste-vos das armaduras do Senhor, em nome de Jesus. Quando você chegar, eu já escutei testemunho de pessoas que quando estavam em casas endemoniados, ligaram para pastores só chegaram no portão, o espírito imundo lá dentro já ficou apavorado, porque o pastor ainda estava lá no portão. Ei, pessoas que estão com a vida completamente nas mãos do Senhor. Pessoas que andam nos caminhos do Senhor. Pessoas que entregaram a vida verdadeiramente para o Senhor. Hoje em dia nós vemos as pessoas pedir oração. Não estou falando que não podemos pedir oração. Mas pessoas pedem oração, pessoas se dizem fracas espiritualmente, pessoas se dizem doente, pessoas dentro da família doente. Irmãos, Jesus Cristo, Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão aos que crerem.
E estes sinais os seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. Irmãos, eu sempre digo quando eu vou ministrar, e eu quero trazer para você agora nessa ministração, que Deus, Ele trabalha como foi falado aqui na palavra. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Deus, através das nossas vidas, também vai trabalhar. Ele também vai fazer nas nossas vidas que almas sejam alcançadas. Eu creio que essas palavras vão te alcançar em nome de Jesus. Se Deus me deu autoridade para mim colocar as mãos em pessoas e elas serem curadas, irmãos, Deus me deu autoridade, Jesus me deu autoridade também para me colocar a mão na minha cabeça e repreender todo o mal. Talvez você está com a pressão alta, você está com a pressão baixa. É claro que tudo depende também, irmãos, de um alimento, de você fazer exercícios físicos. Você dormir de mau jeito, também isso vai doer. O corpo da gente também sente. Mas, irmãos, o que eu quero trazer para nós, hoje é que se Jesus me deixa autoridade no nome dele, como eu li aqui, para que através das minhas mãos eu ia colocar, se eu creio em Jesus, eu ia colocar minha mão em pessoas, elas serão curadas, eu posso colocar em mim também. Em nome de Jesus, dor de cabeça, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor nos olhos, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor na coluna, saia em nome de Jesus. Dor na barriga, dor no estômago, dor no peito, princípio de derrame, princípio de infarto, saia em nome de Jesus. Isaías 53, ele foi ferido, foi transpassado, ele levou todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades. Você não deve aceitar no teu corpo, mas o que eu quero trazer também, será que você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso? Porque, irmãos, não podemos brincar com o nome de Jesus, como eu disse. Hoje nós vemos as pessoas, ai, sangue de Jesus tem poder. Ai, nossa, está repreendido em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Irmãos, não é assim. O inimigo também, não é porque é no nome de Jesus também, o inimigo também, como eu disse, ele te conhece no mundo espiritual. Ele te conhece. E alguns dos exorcistas, Atos 19, 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. O que eles tentavam? Eles não sabiam falar, não, eles falavam no nome de Jesus, só que eles tentavam como? Ter autoridade. Ter autoridade, isso era o tentar, era ter autoridade. Mas eles não tinham. Versículo 16, e saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, Satanás aqui, ele manifestado numa pessoa, e saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles. Pôde mais do que eles. Ele tinha uma força de 2 e pôde mais do que os 7. Pôde mais do que os 7. De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. É isso que eu estou te falando. O inimigo, ele envergonha as pessoas. Satanás, João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para matar, destruir e roubar. Irmãos, ele veio para envergonhar as pessoas. E aqui ele envergonharam esses homens. Eles colocaram esses homens para fora de casa, nus. Apanharam. Irmãos, é desta forma. Eles tentaram invocar o nome de Jesus. Satanás diz para eles, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E bem sei quem é. Então, irmãos, eles não brincavam com Jesus, e nem Satanás não brincava com Jesus e nem brincava com Paulo.
Porque Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus está acima de todos. Jesus está acima de todos, principado, potestade, seja na terra, seja no céu, todos. Jesus está acima de todos. E Paulo, ele tinha a vida dele em Cristo Jesus. Paulo manifestava a essência de Cristo. Paulo manifestava a autoridade no nome de Jesus. Paulo manifestava o poder de Jesus Cristo na vida dele. Aleluia, glórias. Então, para nós sermos cristão verdadeiro, não é só chegar ali e querer, agora eu vou expulsar demônios, eu vou fazer isso, eu vou curar. Não vai, irmãos, não vai. Se não tiver intimidade com Deus, olha, intimidade não é morar no monte, não é viver anos jejuando. Intimidade, irmãos, é revelada, é dentro do teu quarto em secreto, quando você fala: Pai, me perdoe pela pornografia, me ajuda que eu não vou fazer mais. Pai, me perdoe pela masturbação, me ajuda, eu não vou fazer mais. Pai, me perdoe por eu cobiçar outras mulheres, me ajuda, eu não vou fazer mais. Pai, me perdoe por eu roubar na empresa, na igreja, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, eu não vou fazer mais. E não fazer, porque a seta de Satanás vai vir. E ele vai jogar as setas. E quando você cai no laço, você está nas patas de Satanás. E aí não adianta a pessoa querer expulsar demônio, sendo que está no pecado. Não adianta, porque a Bíblia que está dizendo isso aqui, porque eles tentaram invocar o nome de Jesus, e ali, o que aconteceu? Se eles ficassem calados no canto deles, como vamos dizer, eles teriam muito mais lucro. Se eles ficassem calados no nome deles, eles teriam muito mais lucro. Mas o que acontece? Eles foram mexer aonde não devia. E o que acontece? Apanharam, saíram nus, pelados, por um homem que estava um espírito maligno neles. Talvez você já escutou história de pessoas manifestadas, pessoas que eram de um terreiro de candomblé, pessoas que eram fortes dentro de um candomblé, dizem pai de santos, né? Esses tipo de coisa. Pessoas que pode juntar 10 nela, que ela bate nos 10. E sai sem sair ferido. Porque, irmãos, tem pessoas que é tomado por Satanás, tem pessoas que é tomado por espíritos malignos, que acontece várias coisas. Já fui em casa de pessoas que estavam endemoniadas, que ele quebrou a casa toda. Então nós devemos entender, irmãos, que nós somos conhecidos no mundo espiritual. Para terminar, Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso aqui é para todos aqueles que acham que vai fazer muitas coisas aqui. Santidade, irmão. Viver em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santo como sou santo. Sede santo como sou santo. Isso é Cristo Jesus falando para nós. Sede santo como sou santo. E aí, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Faça a vontade de Deus. Quer ser santo? Faça a vontade de Deus, em nome de Jesus. Placa de igreja não salva ninguém. Título não salva ninguém. Estar sentado em cima de um púlpito não salva ninguém. Morar no monte, viver a vida jejuando, pode comer a Bíblia, não vai te salvar se não houver santidade, se não houver reverência ao Senhor, se não entregar a vida verdadeiramente ao Senhor. Porque da mesma maneira que dizem aí, Deus conhece o meu coração, conhece. No mundo espiritual também Satanás conhece a tua vida que você vem vivendo. Você que anda no mundo, nas músicas mundanas, e depois dentro do ministério quer louvar ao Senhor e falar que está agradando ao Senhor. Cuidado com esse tipo de coisa. Junta na mesa de rodas, fofocando da vida dos outros, e depois quer pregar conserto para as pessoas. Cuidado com isso. Versículo 22, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia. Quem que diz isso aqui, irmão Leandro? Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando isso aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome, no nome de Jesus Cristo. E então Jesus vai dizer abertamente: então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, santidade. Você é conhecido no mundo espiritual, quer para o bem, quer para o mal. Santidade. Quer ter uma vida que os espíritos imundos vai correr de você? Santidade com Deus. Mas vai ter aquelas pessoas que o espírito imundo não vai dar nem ideia. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós oramos para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Um abraço do obreiro Leandro, fica com esta palavra em nome de Jesus, compartilha esse vídeo e que nós a cada dia mais alcançamos o reino de Deus em nome de Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Fica com Deus.